Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao plano de estudo tutorado semana 2. Falaremos então sobre as principais formas contemporâneas das artes plásticas. Bom, sobre a arquitetura, entendemos que essa forma de arte ela surge desde o início da humanidade e vem aprimorando com o tempo. De início, nós vamos ter abrigos, casas e edifícios com diferentes funções em nossas vidas. Como seria isso, né? Nós vamos ter os dois aspectos, tanto de proteção como apropriação. Um exemplo, os grandes templos de Roma, né? Nós tínhamos aí a representatividade religiosa no Império do Antigo Egito, também de forma, né, religiosa. Nós vamos ter os templos mortuários, né, as grandes pirâmides e também as moradas dos deuses, né, dos egípcios. Bom, nós vamos compreender que a arquitetura ela vai funcionar de uma maneira que a cada período que passa, a cada período tanto artístico quanto social, nós vamos entendê-la como uma ressignificação de formas, de cores, e também ela vai sofrer influências no decorrer desse tempo. Além da arquitetura, nós vamos ter também a cerâmica, que ela é uma arte que vai manifestar também no período da Antiguidade, né? Nós tínhamos aí no Império do Antigo Egito a cerâmica como forma decorativa e também como um cunho social, ou seja, ela era utilizada para guardar alimentos, mantimentos, né? E várias outras funções. Como é que nasce a cerâmica? Né? Possivelmente, essas primeiras pessoas que povoaram o nosso planeta, elas tiveram, de certa forma, um contato mais aproximado com a argila, ou seja, e daí surge essa necessidade e essa intencionalidade de criar algo que seja útil para a sociedade. O mosaico ele é uma forma de arte diferenciada, pois ele utiliza-se de uma arte decorativa que vai reunir grandes peças, né, grandes e pequenas peças que vai ser constituir, né, com essa unção de todas as peças, algumas figuras maiores, ou seja, pode contar histórias, narrar momentos. Então, a arte do mosaico ela é decorativa e ela traz consigo muitos elementos, né, visuais, digamos assim, ou seja, de representação, e nisso vai envolver combinação de cores, organização de ideias, né, e vai trabalhar também com figuras geométricas, ou seja, para se fazer uma arte de mosaico, é necessário ter muita paciência. Nós vamos ter a utilização de vários elementos, né, como pedaços de vidro, plástico, papel, cerâmica, pedras preciosas e, por fim, vários outros objetos que a gente consegue encontrar em qualquer lugar. Exemplo, né, mármore, granito, grãos, miçangas e por aí vai. Temos também a pintura como uma forma artística. A pintura ela surge aí na pré-história, né, com a intenção de comunicar por meio de desenhos, certo? E ela vai se aprimorando no decorrer dos períodos, certo? E a pintura ela também tem duas funções, tanto artística quanto uma função social, que seria para comunicação, certo? Dentro da pintura nós temos vários gêneros, e dentre eles nós vamos ter aqui citados o autorretrato, o ícone, que é uma representação de uma figura religiosa, certo? A natureza morta, que destaca-se aí, né, um grande artista, Paul Cézanne. Nós vamos ter a representação de objetos inanimados, né, frutas, flores, livros e vários objetos. Nós vamos ter a pintura de paisagem, a pintura do retrato e também a pintura abstrata. A pintura abstrata ela vai trabalhar com figuras abstratas que vão retratar, né, sem ou com intencionalidade algumas figuras, ou seja, tem como função, né, representar alguma ideia com composições de cores, de formas, tá bom? E nós temos também, dentro dessa pintura abstrata e da pintura figurativa, algumas representações no teto de igrejas, que se chamam pinturas de afresco, certo? E geralmente os afrescos iam representar histórias de divindades,
ou questões religiosas de maneira geral. Falando um pouco sobre a arte da escultura, nós vamos entender ela como uma arte de transformar a matéria bruta em uma forma ou em uma figura que tem uma intencionalidade de representar sentimentos, ideias, certo? Então, o que é que nós fazemos com a escultura? Nós fazemos uma obra de arte tridimensional, que é quando, se é possível observar, ela em 3 dimensões, que é volume, altura e também profundidade. Então, o que essa tridimensionalidade traz para as obras? Traz em si, né, os sentimentos, as expressões. Então, elas vão querer representar algo e nos passar alguma mensagem. Essa obra em si aqui, ela é uma escultura de Pietà, né, do italiano Michelangelo, ou seja, é uma obra de arte do período renascentista, tá? Nós temos aqui inúmeras obras, esculturas que poderíamos estar falando aqui, mas nós vamos seguir agora para as atividades para ficar mais claro. Então, o que vocês vão fazer aqui? Compreender, né? Fazer a leitura novamente do texto, compreender, e você vai fazer um resumo sobre esses conhecimentos que foram pautados, ou seja, o que você compreendeu, né, dessas linguagens das artes plásticas. O que é? Como que se insere na nossa vida? E qual é a função dela, né, em cada momento do seu pensamento? Ou seja, para que serve a pintura? Para que serve a escultura? Qual é a utilidade dela na sua vida? E daí, na atividade 2, você vai explicar o que seria arquitetura, cerâmica, mosaico, pintura, ou seja, fazer uma relação do que você compreendeu dessas linguagens. E na questão 3, nós vamos correlacionar, né, as linguagens com o texto. Um exemplo, grande parte dos antigos edifícios que permanecem até hoje são monumentos funerários. Qual seria a alternativa aqui em cima que, né, condiz com esse texto? Neste caso, né, seria a arquitetura, templos, monumentos, teatros e palácios, né? Quer dizer, né, a arquitetura faz menção e referência à linguagem da arte arquitetônica. Então, bom, convido vocês agora, né, a fazer a resolução das atividades. E qualquer dúvida, estou à disposição.